Meus amigos e amigas, eu fui instigado a trazer esse tema aqui a vocês pelo número de comentários, de participações, as quais eu agradeço, num corte aqui do canal, onde o ator Carlos Vereza diz porque saiu do lado de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Pelo menos ele disse que momentaneamente está afastado e que pretende retornar após as eleições da casa lá e esse processo todo, me parece 2026. Fizemos aqui uma live com ele e tem um corte aqui no canal, Carlos Vereza falando porque deixou lá de Frei Luís. Isso é um corte que está aí repercutindo bastante. Muita gente comentando, curtindo, compartilhando, e eu agradeço. Realmente é assim que muita gente tem participado e muita gente tem chegado no canal aqui, tem se inscrito aqui no canal, e eu fico muito feliz por esse engajamento. Mas o que eu quero falar aqui é que conflitos, né? Conflitos nos centros espíritas, conflitos nas casas espíritas. Na realidade, eu vou ser bem sincero a vocês, eu já fui fundador e presidente de centro espírita, né? E convivi com isso. E depois, hoje em dia, eu vivo uma espiritualidade livre e olho para trás e analiso bem todas as coisas. Na realidade, conflitos nos centros espíritas sempre existiram. Quando eu digo conflitos, entenda divergências de opiniões, divergências de pensamentos, né? Sempre aconteceram, não é de hoje, não é nada novo isso. Isso sempre ocorreu. E sempre ocorreu por um fato também muito óbvio: o ser humano. O ser humano. O ser humano, aonde tem ser humano, tem conflito. Aonde tem ser humano, tem divergência. Aonde tem ser humano, tem desavença. Aonde tem ser humano, tem contrariedade. Aonde tem ser humano, tem oposições. Aonde tem ser humano, tem também a briga pelo poder. E o ser humano, ele é, desde cedo, principalmente numa sociedade extremamente materialista, ele é ensinado a competir dentro do capitalismo, de ser uma pessoa competitiva, de ser sempre o melhor, de ser sempre o maior e brigar sempre pelo poder. Isso está já instintivamente ligado a todos nós, desde pequeno. A briga por ganhar, a briga por ser sempre o vencedor, por vencer todo mundo, vencer os outros, ganhar dos coleguinhas pequenos na escola. Ou seja, está já introjetado, faz parte do nosso instinto de domínio, de querer sempre o poder. E esse poder não se restringe à sociedade, apenas às classes políticas, às questões. Não, no centro espírita também, porque é uma organização, é uma instituição e onde também se briga pelo poder. Por quê? Porque existem seres humanos dentro. E logicamente que quem frequenta a casa espírita não é santo, não é ninguém diferenciado assim como se imagina. Então é importante dizer isso: quem frequenta centros espíritas são pessoas comuns, pessoas normais, né? Muitas vezes até os centros espíritas, nós sabemos, se tornam grandes hospitais espirituais para todos, a começar pelo próprio presidente e todos que frequentam a casa. Todos são necessitados, no fundo. Todos que frequentam casas espíritas barras espiritualistas são, na realidade, grandes necessitados da alma, grandes necessitados. E não estão ali à toa. Ninguém vai para o centro espírita, acorda assim, porque diz assim: poxa, me deu uma vontade tão grande de ir no centro espírita hoje. É um caso raro. As pessoas geralmente vão ao centro espírita por conta de dores e sofrimentos, por conta de angústias, depressões, ansiedades, problemas, geralmente obsessões espirituais, perturbações espirituais, necessidade de trabalhar, desenvolver a mediunidade,
Ou seja, a grande maioria, 90% das pessoas que procuram as casas espíritas, não vão porque querem colorir o mundo, querem ter uma vontade de fazer o bem e a caridade ao próximo. Acordei com a vontade hoje de fazer o bem ao mundo. Não é assim. As pessoas vão porque precisam, porque estão necessitadas, porque estão doentes, porque estão aflitas, porque estão com muitos problemas familiares, problemas nos trabalhos, nos empregos, etc. Então, o centro espírita ele já é um local que recebe pessoas geralmente em estados de fraqueza, vulnerabilidade, depressão, ansiedade, problemas psíquicos, problemas espirituais, ou seja, já é um hospital. O ambiente já é um ambiente de hospital. Toda casa espírita séria é um grande hospital e é uma grande escola. Quando eu digo de casa, toda casa espírita barra espiritualista, é isso. E por ter seres humanos dentro, sempre vai haver fofoca aqui, fofoca ali, gente falando mal de alguém, ou comentando, porque espírita não gosta de dizer que fala mal de ninguém. O espírita faz uma fofoca fraterna, né? Eles costumam dizer assim: olha, eu queria dizer alguma coisa para o irmão, ou queria dizer uma coisa sobre o irmão. Não é por mal, não, sabe? Nem é fofoca, porque eu não gosto de fofoca. Eu odeio fofoca, mas olha, fulano fez isso, faz aquilo, é isso, é aquilo outro, tal, tal, tal. Então, no meio espírita tem muito isso de você querer passar uma imagem de santidade e até para fazer uma fofoca ou comentar algo sobre alguém, você tem que criar assim uma narrativa, dizer, olha, não é por mal, é para o bem do irmãozinho, para o bem do irmão. Tem essa coisa muito de irmãozinho. Eles se falam muito de irmãozinho, mas na prática não tem irmandade nenhuma, né? Então, eu fui presidente do Centro Espírita e sei disso. O Centro Espírita que eu fundei, fui presidente do Centro Espírita pequenininho, fisicamente, bem pequeno, que quando cabia 40 e poucas pessoas lá dentro, olha, a gente não sabia como cabia, mas já algumas vezes coube entre 40 a 50 pessoas dentro, em dias de grande atendimento fraterno, tratamentos espirituais e palestras, seminários que a gente fazia. Isso quando eu digo 40 pessoas dentro do ambiente, mas tinha gente fora às vezes esperando, tinha fila, tinha tudo isso. Então, veja, eu fui presidente de uma casa espírita pequena fisicamente, mas mesmo assim, lá dentro tinha sentimento de inveja, lá dentro tinha falsidade, falsos amigos que eu achei que eram amigos e não eram, pessoas que queriam, de certa forma também, chegou a ter uma pessoa que queria me derrubar também enquanto presidente, porque a gente tem que olhar todos os lados da moeda. Tem gente que é extremamente vaidoso, chega num lugar e não consegue ser só um, entre aspas, espectador, discípulo, aluno, observador. Não, ele quer ser o centro das atenções e chamar as atenções para ele. Tem pessoas que são assim. Não estou me referindo a ninguém especificamente, estou dizendo que tem pessoas que são assim. E essas pessoas gostam de chamar muita atenção. E então, elas querem sempre criar grupinhos paralelos contra o dirigente, muitas vezes. Nas casas espíritas maiores, fisicamente, isso é muito comum, é muito normal ter vários grupos dentro da mesma casa. Então, não se surpreendam vocês aí de fora, ou que nunca frequentaram o centro espírita, ou até os que frequentaram e parece que, porque um ambiente tão luminoso, tão fraterno, não deveria ter isso, não deveria ter aquilo. Tem alguns comentários assim, né? As pessoas dizem, um ambiente tão assim de luz, que coisa feia, não deveria ter isso, não deveria ter rivalidade, não deveria ter briga pelo poder, não deveria ter competição. Realmente não deveria, só que nós todos estamos dentro de uma condição na terceira dimensão, onde essas questões estão muito intrínsecas dentro de todos nós, dos seres humanos. Ainda a questão do apego, do egoísmo, da rivalidade e da briga pelo poder. Isso faz parte do ser humano em geral, de A a Z.
Não tem ninguém fora disso. Então, diante disso, tanto tem os presidentes que são arrogantes, soberbos e que realmente que gostam de serem os maiorais e de serem snobs e humilhar. E dentro do movimento espírita, eu já falei isso aqui em outros vídeos, tem uma grande parcela de pessoas snobs, pessoas que odeiam pobres, odeiam pessoas mal vestidas, odeiam pessoas que, na realidade, tem centros espíritas que queriam ser só da nobreza, não é? Eles não queriam receber os pobres necessitados para tratamento, para acompanhamento espiritual, porque existe uma elite burguesa dentro do movimento espírita. Isso é importante dizer. Existe uma elite burguesa e, enquanto elite burguesa, ela se incomoda com a presença de pessoas pobres dentro do ambiente da casa espírita também. Então gera preconceitos sociais, às vezes raciais. Isso também existe, né? Dentro do movimento existe sim. E existe preconceito até com os espíritos que se comunicam que tem casa espírita que proíbe comunicação de preto velho, caboclo, raizeiro, curandeiro, qualquer outra coisa tem que ser sempre comunicação só de espírito europeu ou espírito nobres, só podem ser professores, médicos, advogados espirituais, né? Só essas coisas. Tem centro espírita que se incomoda tanto com essas questões de classes sociais ou de castas que até do ponto de vista da espiritualidade eles não querem receber um preto velho, não acham que um preto velho não tem nada a ensinar, que um caboclo não tem nada a fazer. Existem trabalhos de força nas casas que são necessários, os Exus são muito necessários, eles como guardiões, como representação de força, os caboclos como representação de força, não é? São fantásticos. A presença das forças dos orixás, tudo isso, porque esses elementos, essas forças, que eu quero dizer, estão presentes não só na Umbanda ou no Candomblé, como muitos pensam. Eles são trabalhadores da espiritualidade. As pessoas criaram separações, o sectarismo, até do ponto de vista da espiritualidade, criando classificações que são classificações nossas, humanas, dizendo que espírito A, B ou C é espírito da Umbanda, é espírito disso, da esquerda, da direita, do lado, da frente, de trás, de banda, só que é todo mundo no espírito. E todos são trabalhadores, e todos podem trabalhar aonde são bem vistos, aonde são bem recebidos, aonde são acolhidos. Mas se um espírito chega num lugar e percebe que não dão nem voz a ele, nem microfone a ele, porque ele traz uma representação, se apresenta como tal, como um preto velho, então ele se sente também tolhido e aí não vai trabalhar ali, vai trabalhar em outra casa onde ele é bem recebido. Igual a gente, ser humano. Chega num canto, a gente chega num lugar, a gente percebe que não é bem acolhido, que não é bem recebido, então a gente vai para outro. E isso acontece muito nas casas espíritas. Tem casas espíritas que acolhem bem as pessoas, independente de classe social, de cor, de raça, de credo, de tudo. Pessoas buscam fazer o acolhimento realmente fraterno. Já tem lugares que são mais cheios de pessoas que não estão nem aí, que são mais arrogantes, snobs. Isso acontece muito no movimento espírita. Muita gente snob nas casas espíritas. Então tem casa espírita que não tem essa fraternidade, esse acolhimento. Eu, antigamente, já cansei de ir para o ponto de ônibus para pegar um ônibus para ir para um centro espírita distante, onde eu ia assistir às vezes uma palestra, e eu via pessoas que me conheciam ou que faziam amizade, dava tchauzinho, mas no final da reunião pegava seus carros, seus carrões e não oferecia carona a ninguém. Isso acontece geralmente em casas espíritas bem nobres, né? Porque o espiritismo tornou-se uma religião de pessoas geralmente ricas, pessoas que são bem financeiramente em sua maioria, e também de muitas pessoas que são snobs, que são boçais e que estão dentro do movimento espírita, mas na realidade são extremamente materialistas, egoístas e
acabou a reunião, cada um pega seu carro, ninguém quer saber de carona fraterna, de ajuda fraterna, nada. Sabe o que eles querem saber? Entregar a cesta básica, filmando e fotografando, fazer a campanha do quilo, filmando e fotografando, para dizer, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou boazinha, olha como eu tive meu dia de servidão, olha como eu tive meu dia de pobre, batendo na porta dos outros, pedindo uma cesta básica. Olha como eu tive meu dia de pobre, pedindo 1 quilo de alimentos, batendo porta em porta. Tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Tá vendo como eu sou uma pessoa humilde? Olha que pessoa maravilhosa eu sou. Ó. Quando eu me coloquei a participar um dia, uma manhã, pedindo alimentos. Então, infelizmente, isso acontece muito dentro do meio espírita. Ou seja, não há de se surpreender com conflitos dentro das casas espíritas, porque isso sempre aconteceu. E acontece primeiro pela própria fome de poder do ser humano, pela questão sempre do ser humano querer sempre ser maior do que o outro, e pela arrogância, pela soberba, pela fogueira de vaidades. Essa fogueira de vaidades às vezes vai do dirigente espírita, que é muito vaidoso, não é? E gera também vaidade em alguém que frequenta a casa, que se torna opositor do dirigente. Então, geralmente, pelo menos uma pessoa gera essa oposição e cria grupos ou grupinhos paralelos que costumam minar. E aí o centro vai sendo minado, porque tem a palavra oficial da direção da casa, mas tem grupinhos paralelos que jogam contra, trabalham contra, né? Então, muitas vezes, isso também com a influência de espíritos que são contrários à luz, evidentemente, com a influência de espíritos que são contrários ao crescimento e o desenvolvimento dessas casas espíritas barra espiritualistas, aumentam esses problemas e criam essas desavenças. Então isso acontece. Existem casos e casos. Então assim, vamos dizer, fulano de tal saiu do centro espírita. Bem, cada pessoa pode ter saído por um motivo diferente. Nem todas saem pelo mesmo motivo. A gente não pode generalizar e dizer que todas saem pelo mesmo motivo. Uma pessoa pode ter saído porque simplesmente não gostou, não se adaptou, ou por algum motivo não teve uma sintonia com a casa e simplesmente deixou de frequentar porque é uma questão bem pessoal e uma decisão individual de não ter sintonizado, não ter batido a energia com a casa. Simples assim, não foi porque houve um problema, porque houve uma discussão, porque houve bate-boca, porque houve enfrentamento, não, apenas isso. Outra pessoa pode ter sido porque houve uma desavença ou porque houve, quando percebeu que não gostou muito da direção da casa ou da maneira da condução da direção da casa, a pessoa decidiu se afastar para justamente não haver nenhum tipo de enfrentamento, para evitar enfrentamentos, problemas. Então as pessoas geralmente mais maduras percebem isso e em vez de ir para conflito ou de ficar tentando criar uma oposição que vai gerar uma energia contrária negativa na casa, prefere sair. É uma decisão mais sábia você sair do que ficar dentro do espaço criando problemas, criando situações que vão gerar conflitos. Então a pessoa já antes percebe, já antevê uma situação e sai. Isso acontece também, né? E tem outros casos que as pessoas gostam de atritar, gostam de conflitar e ficam provocando e sendo provocadas e vai gerando um clima desagradável que toma o centro espírita, que todo mundo percebe que tem uma energia estranha no ar e as pessoas ficam até ter um problema maior, até a pessoa ser convidada a se retirar do centro espírita, né? Em outras palavras, ser expulso da casa mesmo, como acontece. E existem situações e situações. Existem situações que o dirigente, por uma postura ditatorial, expulsa a pessoa ou convida a pessoa a se retirar. E existem situações que, inevitavelmente, o dirigente vai ter que tomar uma decisão também, porque ele vai ter que mostrar também pulso. Quem está à frente de qualquer instituição também tem que mostrar força, tem que mostrar pulso e mostrar realmente que a direção da casa parte dele. E se alguém por acaso também não gostar de seu modus operandi de direção, procure outra casa. Simples assim. Eu também penso dessa maneira. Então eu penso que assim,
existem erros de todos os lados. Às vezes o erro é só do dirigente, porque realmente é muito ditatorial, é uma pessoa sem acolhimento, é uma pessoa grosseira, ou uma pessoa snob. Então o erro muitas vezes é da direção da casa. Em outros casos, o erro não é da direção da casa. O erro também é de quem está lá dentro querendo criar atrito, querendo criar problema, querendo criar rivalidade e pensando no poder, e querendo puxar o tapete do dirigente e criando um clima de discórdia, de desavença, de desarmonia no espaço. Isso também existe. E aí, nesse momento, o dirigente também tem todo o direito, diante das regras ou do modus operandi de trabalho daquela casa espírita, porque cada casa espírita tem a sua liberdade para montar o seu trabalho, não tem que seguir regras de um Vaticano, nesse sentido a FEB e deixa muito à vontade e a federação e também as organizações estaduais, as federações estaduais também deixam tudo a critério de cada casa espírita o seu modus operandi de trabalho. Então, se por acaso tem alguém que está incomodando demais também os trabalhos da casa espírita, chateando o ambiente, criando rivalidade, criando desavença, tem gente que também não se adapta a centro espírita nenhum. Eu já conheci pessoas que foram para 9, 10 centros espíritas e criaram um problema nos 9 ou 10 centros espíritas que foram. Aí eu pergunto, o problema é dessa pessoa ou é do dirigente da casa? O problema é dessa pessoa ou é das casas espíritas? Né? Tem gente que cria problema onde vai. Em todo lugar que vai, cria oposição, cria problema e quer ser o centro das atenções e quer bater de frente com a direção das casas. Tem gente que tem esse prazer de chegar em todos os locais e bater de frente e querer sempre polemizar e criar grupos paralelos e minar os trabalhos. Então, o problema está nessa pessoa que não se adapta. Eu conheci uma pessoa aqui na cidade que bateu quase todos os centros espíritas da cidade e em nenhum ele se adaptou. Em todos ele criticava, em todos ele criticava as direções da casa, em todos ele criava problema. O problema é dele ou é das casas? O problema é dele. É uma questão muito simples, né? Então, quando uma pessoa dessa é convidada a se retirar da casa, eu estou de acordo que o dirigente da casa teria que tomar uma decisão mesmo, porque ou toma uma decisão de convidá-lo a se retirar, ou os trabalhos vão ser minados e não se vai ter paz nem dentro do ambiente da casa espírita. É um ambiente que deve ter, no mínimo, paz, transmitir uma concórdia e uma harmonia no espaço. Então, se tem alguém que perturba essa harmonia e perturba esse espaço, essa pessoa é que tem que se retirar, e não o dirigente da casa que tem que trabalhar em função dessa pessoa, do que essa pessoa acha ou do que essa pessoa quer. Então, isso também existe, né? Então, o que é que eu estou querendo mostrar com isso nesse vídeo? Que existem situações e situações. Existem casos e casos. Então, tem pessoas que saem do centro espírita por N motivos. Inclusive, tem pessoas que saem simplesmente porque são chatas também. São pessoas que não se dão bem com ninguém. São pessoas que, para qualquer lugar que vão sempre ser muito críticas, né? Se acham superiores. E essas pessoas não vão se adaptar a lugar nenhum, porque qualquer lugar que elas forem vai ter gente. E se vai ter gente, vai ter visões diferentes, opiniões diferentes, divergências, pontos de vista, etc. Mas uma casa que buscar ser harmonizada e tiver um dirigente sensível, educado, que dá acolhimento às pessoas, que exerce uma liderança do bem, uma liderança amorosa, carinhosa, eu tenho certeza que esse dirigente vai ter, né? Pelo menos a maioria da casa junto com ele, 90% no mínimo. Se é um dirigente que promove a concórdia, a harmonia, que faz um acolhimento, que busca trabalhar com amor, que exerce uma liderança não pelo grito, mas pela sua forma carinhosa, aconchegante, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, é importante que às vezes também esse dirigente, quando preciso, tome as rédeas, segure as rédeas, sim, porque aquele projeto daquela casa espírita surgiu muitas vezes com ele, através de sua mediunidade, de uma espiritualidade ligada a ele, então nada mais natural do que os dirigentes serem respeitadas as diretrizes de cada dirigente.
é importante que seja respeitado. Agora, existem dirigentes fora da casinha, como se diz, existem. Existe dirigente arrogante, prepotente, existe dirigente ditador. Aí esses são casos realmente. Aí o problema nesse caso é da direção da casa, que às vezes toma decisões ditatoriais e são espaços antidemocráticos que não respeitam o contraditório, não respeitam visões diferentes, opiniões diferentes, etc. Isso também existe, ou seja, existe de tudo um pouco. Às vezes o erro está de um lado, às vezes o erro está do outro, e às vezes, na maioria das vezes, está das duas partes, porque é a briga de egos, é a fogueira de vaidade que existe, e isso faz parte do ser humano. Na minha época de dirigente espírita, eu sempre fui muito calmo, muito, quem conviveu comigo sabe, eu fui extremamente calmo, tranquilo e conquistava as pessoas pelo aconchego, pela doçura, pelo abraço acolhedor, pelo abraço fraterno, conduzir a casa de uma maneira mais suave possível, mais doce possível. Em alguns momentos tive que tomar algumas decisões também mais fortes, porque existia uma pessoa aqui ou ali que queria muitas vezes atrapalhar o ambiente. Mas nunca fui uma pessoa descortês, nunca fui uma pessoa desleal, nunca fui uma pessoa arrogante, prepotente dentro desse trabalho. Até mesmo fui muito camarada, muito compreensivo e muito paciente, muitas vezes até exageradamente, que hoje em dia, se eu abrisse um outro espaço, ou se eu vier a abrir um outro espaço, eu tomarei as rédeas de maneira mais firme, com mais pulso. Porque na época eu era muito coraçãozão, muito paizão, muito amor, muito coraçãozão. Isso é bom, mas ao mesmo tempo também você tem que mostrar mais força e mais pulso, porque também tem gente que acha que é a casa da mãe Joana e entra no centro espírita achando também que está na sala da sua casa, né? E mais ainda, que o centro espírita que eu coordenava era dentro da minha casa, dentro de um espaço na minha casa. Então, eu cedia aquele espaço da minha casa para receber pessoas, né, para expor. Então, de certa forma, eu colocava aquilo ali e recebia pessoas de todo jeito, de todo tipo. Ninguém perguntava se a pessoa torcia para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, se já foi da Umbanda, do Candomblé, de religião A, de religião B, se era branco, se era preto, se era amarelo, se era azul, se era vermelho. Todo mundo eu recebia. E mais ainda, as pessoas se alimentavam às vezes com comidas da minha casa, iam ao banheiro, meu banheiro particular da minha casa. Ou seja, a minha casa ficou à disposição de um monte de gente que eu nunca tinha visto, gente de todo tipo, e eu recebia todo mundo. Então veja como eu fui corajoso de fazer tudo isso e, além de tudo, corajoso também espiritualmente de levantar uma obra e um trabalho desse que foi feito. Então, eu tenho assim a alegria de dizer que, particularmente, eu, enquanto dirigente, eu sempre fui uma pessoa muito fácil lidar comigo. Uma pessoa que tivesse problema comigo é porque é uma pessoa que realmente é problemática. É porque realmente a pessoa é uma pessoa que gosta de conflito, de polêmica e de problema, porque é muito difícil arrumar uma confusão comigo, viu? É muito difícil, realmente. Só se a pessoa realmente estiver muito disposta a isso e fizer por onde. Porque quem me conhece sabe. Assim também eu fui como fui gestor escolar. Eu dirigi 2 escolas com mais de 1.000 alunos e fui um gestor amigo, um gestor que nunca persegui nenhum colega professor, nunca quis prejudicar nenhum funcionário, nunca quis fazer o mal a nenhum funcionário. Muito diferente da época que eu fui professor e que os gestores queriam me ferrar, muitas vezes, e que os próprios colegas queriam me ferrar. Então eu tenho uma alegria de dizer que passei também pelo mundo da educação enquanto liderança, enquanto gestor escolar, sem querer prejudicar sequer um colega ou uma colega de educação, de professor. E olhe que alguns deram motivo para isso, davam motivo para isso, eram pessoas bem complicadas e que até mereciam que eu tivesse sido mais forte, mais incisivo em alguns momentos, tá? E tivesse tomado até algumas decisões mais fortes. Mas eu sempre fui um humanista e sempre procurei levar as coisas mais por um lado do coração. Eu fui muito coração, me doei muito, me doei tanto que muitas vezes esqueci de mim mesmo.
Por isso mesmo, o centro espírita eu resolvi fechar para cuidar mais de mim, porque eu cuidei muito dos outros e esqueci de mim. Então eu precisei agora cuidar de mim, como eu estou cuidando, para poder voltar a cuidar também dos outros. E o canal aqui é um espaço de eu também cuidar dos outros, oferecendo aqui conhecimento, informação, despertar espiritual para muita gente, orações e tratamentos espirituais à distância, até mesmo possibilidades de cirurgias espirituais, curas à distância, etc. Então esse canal aqui é o meu espaço de luz no momento, e eu não descarto a possibilidade de abrir outra casa, que agora seria uma casa universalista e espiritualista, não espírita mais, mas uma casa universalista. Não descarto essa possibilidade, mas também, para que isso seja feito, eu preciso saber o momento certo e o lugar certo de fazer esse trabalho. Isso é uma possibilidade, pode ser que isso aconteça. Eu quero agradecer a você que tem chegado ao canal. O canal está crescendo e eu estou agradecendo a sua ajuda. Por favor, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e vai fazer muitas pessoas refletir sobre esse tema, conflitos nos centros espíritas. Deixe o seu like, comente, fale sobre suas experiências nas casas espíritas aí, o que é que você viveu, o que é que você passou, se você já foi dirigente, se você já teve problemas com dirigentes, quais foram os problemas, porque eu volto a dizer, conflitos nos centros espíritas, muitas pessoas se surpreendem com isso e ficam chocadas com isso, mas não devem ficar, porque conflitos dentro dos centros espíritas se remete a conflito como em qualquer outro lugar. Aonde tem gente, tem problema. Aonde tem gente, tem desafio. Aonde tem gente, tem desavença. Aonde tem gente, tem rivalidade. Aonde tem gente, tem fome de poder. E aonde tem gente, tem ganância, tem egoísmo. E aonde tem gente, tem visões e opiniões diferentes. O que deve haver é um bom senso daqueles que são realmente pessoas de bem, voltadas ao bem, que não querem atrapalhar uma obra, nem atrapalhar um projeto, e cada um tomar o seu Simancol todo dia. O Simancol, a dose diária de Simancol é fundamental para cada um de nós. Então, o dirigente de qualquer casa tem que tomar o seu Simancol todo dia, e os frequentadores também têm que tomar, os trabalhadores da casa têm que tomar o seu Simancol todo dia, para cada um saber o seu lugar, o que fazer, eliminar esse ego tão grande, essa vaidade tão grande, esse orgulho tão grande, essa sede de rivalizar muito grande, e cada um respeitar. É aquela história, o meu direito termina quando começa o direito do outro, e vice-versa, todo mundo se respeitando e também entendendo que há uma liderança que deve ser respeitada, a não ser que essa liderança seja uma liderança ditatorial, uma liderança tormentuosa, uma liderança sem noção do que está fazendo, também perdida, ou com ideias estapafúrdias ou decisões também fora de uma normalidade. Então é importante isso. Agora, erros acontecem nas casas espíritas porque erros são humanos, e onde tem humano tem erro. Então também devemos dar uma parcela de compreensão a tudo isso, porque é normal, onde existe ser humano, haver às vezes desavenças, incompreensões, às vezes perseguições e todo tipo de situação. E isso não foge a casas espíritas, a centros umbandistas, a templos budistas, a terreiros de candomblé, a terreiros de umbanda, a banco, a escola, a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de lugar, igrejas. Pois é, igreja, dentro da igreja também tem problema. Igreja protestante, igreja católica, aonde tem gente tem problema. Ou seja, o ser humano é problemático e geralmente cria problemas aonde vai. Então, temos que entender que nós é que somos pessoas que precisamos tomar a nossa dose diária de Simancol e entender o lugar que estamos e aquilo que nós devemos fazer, sendo prudentes, evitando conflitos, buscando paz e harmonia, mas também não fugindo
dos bons embates, porque às vezes eles são necessários. Às vezes são necessários, sim, bons embates, e é necessário também mostrar a nossa força, porque sem força também as pessoas vão pisar em nós, vão ridicularizar, e onde as pessoas não veem força, as pessoas vão pisar, pisotear e não vão respeitar aquela força, aquela energia. Onde as pessoas não verem força e energia, vai haver também um desrespeito, vai haver um desafio, vai haver um enfrentamento também por falta de respeito, muitas vezes a uma liderança ou alguém que está à frente. Tudo isso. Então é isso, gente. Eu não quero me alongar, mas eu acho que eu fui bem didático aqui, consegui explicar o porquê dos conflitos existentes dentro de centros espíritas e que existem situações e situações, casos e casos. Não é tudo a mesma coisa. Existem situações muito diferentes, como eu citei aqui, tá? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, apoia o nosso canal que está crescendo e graças a vocês. E por favor, ajudem o canal a crescer, a aparecer para mais pessoas, levando conteúdo de qualidade.